sorrir, você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor, em Jesus, como teu consolador. Teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente desafia nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não sente não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Vem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Nós reconhecemos, ó Deus, a tua grandeza, reconhecemos a tua soberania, a tua santidade, a tua glória, e reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez. Reconhecemos, ó Deus, o quanto somos pequenos, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Entretanto, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem olhado para nós com misericórdia e graça e nos fizeste pouco menor do que os anjos. E nós queremos te louvar e te engrandecer e te bendizer nesta hora. E, ó Deus, queremos exaltar ao Senhor, ó Deus, neste momento de culto e de adoração, e pedir que a tua presença neste lugar, Pai, seja renovadora das nossas forças. Senhor, que tu estás presente, nós sabemos, sempre. Mas nós pedimos a tua presença manifesta no nosso meio, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que os nossos sentidos percebam que o Senhor está neste lugar falando aos nossos corações, transformando a nossa vida, modificando os nossos caminhos, corrigindo a nossa rota, redirecionando os nossos passos. É isso que pedimos a Ti, Senhor, nesta manhã. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, ó Deus, que estão neste templo para adorá-lo, Senhor. Enche o nosso coração, ó Deus, com a verdadeira motivação espiritual. Enche-nos, ó Deus, com a verdadeira inspiração para adorar ao Senhor. Que o nosso coração se encha,
encha, ó Deus, de uma fé verdadeira, e que isso transborde através dos nossos atos de culto ao Senhor. Pai, nós colocamos neste momento, ó Deus, cada necessidade aqui neste lugar. Lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. E nessa certeza, Senhor, nós queremos Te adorar, nós queremos bendizer, exaltar, glorificar o Senhor na beleza da Sua santidade. Pai, nós pedimos a Tua bênção nesta manhã, porque reconhecemos que sem a Tua presença, sem a Tua bênção sobre nós, Pai, tudo que fizermos aqui perde o sentido, perde o significado. Por isso enche este lugar, enche o nosso coração e fala a nossa vida nesta manhã, Senhor. Nós Te pedimos no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos ficar de pé? Que Deus te abençoe nessa manhã, que o Senhor continue renovando as suas forças e o seu coração. Amém, amados? Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Dá um abraço nele. Chame-o para adorar ao Senhor. Convide-o para adorarmos juntos ao nosso Deus. Queria que você tomasse a sua Bíblia no Salmo 92. Salmo 92, que nós lêssemos do verso 1 até o verso 5 do Salmo 92. Acompanhe, por favor, a leitura deste salmo. Diz assim, ó, Salmo 92, do verso 1 até o verso 5. Amém, queridos? Diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, e os teus pensamentos, que profundos. Amém. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia. Queria convidar você nesse momento a adorar ao Senhor, a anunciar com os teus cânticos e com a tua vida as misericórdias do Senhor neste lugar, renovadas sobre a vida de cada um de nós. Adore ao Senhor verdadeiramente. Faça isso com todo o seu coração. Que nós não sejamos encontrados na repreensão do profeta Isaías no capítulo 29, ou mesmo na palavra que Jesus toma emprestado de Isaías, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que aquilo que falamos com os nossos lábios encontre correspondência no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Então louve ao Senhor, bendiga ao Senhor. Ele é digno de receber a nossa adoração. Bom dia na graça e na paz do Senhor. Amém? Amém. Que o seu corpo também adore ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Que os seus lábios louvem ao Senhor e que seu coração esteja perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala isso, que o seu coração esteja na presença do Senhor. Amém. Amém. Por isso creia que o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Aleluia. Ó Deus, abre a
leva-me até o centro do teu coração. Guia-me, segurando em minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Que você possa estar caminhando com o Senhor, amém? Que o Senhor possa guiar os seus passos, o seu pensamento. E que o Senhor possa te colocar acima dos seus medos, em nome de Jesus. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim. Peça para o Senhor. Ao lugar que tem só para mim. Nós queremos estar perto de ti, Pai. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão. Comunhão contigo, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cantar um cântico novo nessa manhã. Novidade para a igreja e que você possa se alegrar na presença do Senhor, amém? O cântico chama Vitória no Deserto. Não é do deserto, porque muitas vezes nós queremos sair do deserto, né? Mas muitas vezes nós temos a vitória passando pelo deserto. Como o povo de Deus, quando foi liberto, eles passaram pelo deserto. E quantos milagres o Senhor fez? De dia, aquela coluna de nuvens. De noite, uma coluna de fogo para iluminar o caminho. É mar que se abre. Quantos milagres nós temos passado pela nossa vida, não é verdade? Então por isso nós vamos cantar com toda a nossa alegria, amém? Se a noite fria cair sobre mim e num deserto eu me encontrar, e se eu me pegar secado por egípcios ou por faraó e sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, amém? O fogo do Senhor está sobre a sua vida. Ele vai te guiar, mesmo quando tudo estiver escuro e frio numa noite. Ou se você estiver perdido mesmo na luz do dia, amém? Que o mar das lutas possam se abrir em nome de Jesus. E que você creia com todo o seu coração que você vai ter vitória em nome de Jesus, amém? Então, vira para a pessoa que está do teu lado e fale assim: use o seu corpo para adorar ao Senhor também. Nessa canção fala: eu pulo, eu danço, eu grito. Grito, você pode falar um aleluia com toda a força do seu pulmão, amém? Então nós vamos cantar.
direi, oh, oh, abre-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço. Por isso eu danço, 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 danço na presença Tem do gente Rei. parada aí. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Aleluia! Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, Oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. eu danço. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Grito de júbilo. Por isso eu grito, 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 grito. Nós te adoramos, Senhor. E eu corro. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, Oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Amém. Que você possa cantar e se regozijar na presença do Senhor, mesmo em meio ao deserto. Amém. Graças a Deus. Nós queremos conhecer aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Eu pediria aos irmãos, membros, que se assentassem, aqueles apenas que estão nos visitando, que ficassem de pé 1 minuto apenas. Nós queremos conhecê-los. Aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, aqui à minha direita, uma família. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Recebam o nosso carinho. Recebam também o nosso abraço e uma lembrança de nossa igreja. E nós os recebemos com muita alegria aqui nessa manhã. Tá? Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Oi? Ah, tá. Que Deus abençoe a sua vida também, viu? Nós temos uma criança aqui, queria pedir, irmã Irani, aqui à frente, ó. Que Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda, viu? Amém. Amados, você que... daqui a pouco nós faremos a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Os nossos envelopes, em virtude desse tempo de recesso, a gráfica não conseguiu nos entregar a tempo. E nós estamos providenciando esses envelopes agora para a entrega dos dízimos e das ofertas. Se você tem o seu dízimo para entregar agora e quer fazer isso, nós queremos pedir a você que dê um sinal com uma das suas mãos, que um dos nossos irmãos vão entregar um envelope para você. Você coloca o nome nesse envelope e muito em breve a gente providencia para você o envelope definitivo do ano. Tá ok? Então, se você for fazer isso, estende uma das suas mãos que algum irmão vai se aproximar de você para te entregar esse envelope. Ok. A nossa escola de líderes retornará nessa terça-feira. A escola de líderes é o trabalho que acompanha as nossas células. E nessa terça-feira nós retomamos as nossas atividades, às 20 horas. Então, nós já queremos lembrar os irmãos que se façam presentes. Todos os líderes de células, todos os líderes em treinamento, anfitriões, estão convidados, na verdade convocados, conclamados para estarem aqui na nossa escola de líderes às terças-feiras, às 20 horas. E as nossas células já retornaram desde a semana passada. Temos as nossas células, como está aí no nosso boletim veiculado, acontecendo às quartas-feiras e às sextas-feiras.
geralmente às 20 horas. Alguns horários alternativos, mas como temos aí anunciado em nosso boletim. Você é convidado a participar em uma de nossas células que já retomaram as suas atividades e continuaremos aí ao longo do ano. Então, pediria a você que ficasse bastante atento em relação a isso. O pastor Fabiano está de férias, retornará essa semana, na quarta-feira, às atividades, mas estejamos em oração pela sua vida também. Queria convidar a Claudinha. Claudinha, por favor. Claudinha, a missionária Claudinha tem um aviso a dar, então fique atento a esse aviso. Bom dia, irmãos. Eu vim aqui para falar da minha galera. Esse mês agora é o mês de férias, então nós não temos atividades do Ministério do Resgate, Kings Kids, e nós vamos retornar em fevereiro. Então, esse mês nós vamos começar a abrir as inscrições para os novos participantes e para aqueles que já participam do Ministério Resgate. E aí, durante a semana, quem quiser procurar na secretaria, só preencher ali a ficha de inscrição, o nome e o telefone, que depois a gente vai entrar em contato direitinho. Mas o meu assunto é sobre um congresso que nós vamos participar já em janeiro. Chama Teen Street, que vai ser lá em Maringá, uma semana, e vai uma galerinha daqui da igreja. Então, nós estamos levantando recursos para fazer essa nossa viagem, para esse congresso. Então, eu tenho aqui camisetas. Eu ganhei essa camiseta. Gente, essa camiseta é 2013, tá? 2013. É do acampamento que nós... Obrigada, Vivi. Do acampamento que nós tivemos aqui em Marília. E aí, essas camisetas ficaram. E aí, eu recebi como doação para estar ajudando na nossa viagem. R$10, irmãos. Então, é para abençoar, tá? Não tem problema você usar a camiseta, tá bom? Divulgando o nosso acampamento. Temos também um boné. Esse boné aqui é do nosso ministério, de Kings Kids, tá? Não tem data, nada. Mas é um boné legal, viu, Cláudio? Tá? R$10 também, para proteger do sol. E quem levar a camiseta e o boné, ganha a revista do Ministério Kings Kids. Beleza? Olha só, né? É um bom negócio, gente, para abençoar a nossa galera que vai estar viajando sábado e vai retornar domingo. Um congresso abençoado de mais de 1.800 jovens. Chega até acontecer lá nesse congresso. E nós estamos indo acompanhando essa galerinha. Amém, irmãos? A igreja vai nos abençoar? Amém. Ai, muito fraco. Que isso? A igreja vai nos abençoar? Amém. Amém. Na verdade, vai abençoar o rei. Amém? Para a gente voltar com gás mesmo para esse ano 2014. Obrigada, pastor. Tá na porta. Então, o boné, a camiseta, está tudo lá na porta. Ok? Olha lá, o Ismael deu ok. Irmãos, nós estávamos e temos orado pela vida do Davi, aquela criança que sofreu um acidente doméstico. Teve boa parte do corpo queimada, acho que 90% do corpo queimado. Me parece que foi... Bom, os detalhes a gente dispensa. Mas essa criança tem sofrido muito. Mas nós temos uma boa notícia, né? O Davi, ele estava no hospital com aparelhos, mas os aparelhos já foram retirados. Ele continua no hospital, mas está se recuperando. Então nós devemos continuar intercedendo pela vida do Davi. Nós vamos fazer isso agora. Nós temos outros pedidos de oração também. Orarmos pela cidade de São Luís do Maranhão, que está vivendo esses momentos difíceis, rebeliões em presídios, mortes acontecendo. Nós somos responsáveis pela intercessão por toda a nossa nação, e nós vamos fazer isso agora. E temos alguns pedidos também pessoais, e eu queria convidar você a ficar de pé. Vamos já orar também pela entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas ao Senhor. Mas eu queria que você entrasse na presença do Senhor por esses momentos, nesse momento de intercessão, por esses pedidos. Faça a sua intercessão aí. Erga o seu clamor ao Senhor. Pois a palavra de Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. A palavra do Senhor nos diz
na sua angústia, eu o ouvirei, estarei com ele. Pai Santo, em nome de Jesus, como igreja do Senhor nesta manhã, nós queremos pedir que o Teu Espírito continue trabalhando e agindo, Senhor. Pai, nós queremos interceder de uma maneira especial pela vida, Senhor, do Davi. A Tua palavra, Senhor, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Senhor, nós sabemos que quando Te buscamos, o Senhor nos recompensa. Pai, nós cremos na Tua soberania, nós cremos que o Senhor é soberano para responder sim ou não às nossas orações, mas nós cremos que todas as vezes que Te buscamos, seja a resposta um sim, seja a resposta um não, nós somos abençoados e recompensados. Pois a Tua palavra diz que o Senhor recompensa, o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. Então, Senhor, nós Te buscamos em favor, Senhor, do Davi. O desejo do nosso coração é que essa criança se recupere plenamente, Senhor. E que um milagre aconteça na vida dela. Por isso oramos, por isso intercedemos. Nós já Te agradecemos, ó Deus. Nós Te agradecemos muito, Senhor, por essa criança estar se recuperando. Mas, ó Deus, nós queremos dizer ao Senhor, em nome de Jesus, que embora agradecidos, nós não estamos satisfeitos. Nós queremos a recuperação plena, completa dela, Senhor. E embora oremos com humildade na Tua presença, Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, suplicar ao Senhor que por misericórdia abençoe a essa vida, abençoe a essa família, a sua mãe, a Solange, Senhor. Manifesta a Sua graça sobre essa vida, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela cidade de São Luís Maranhão, ó Deus, de uma maneira especial, Deus, por essas rebeliões que têm causado, ó Deus, tantos problemas nessa cidade. Pai, tenha misericórdia, Deus, dessas pessoas que estão sofrendo, famílias que estão, ó Deus, ansiosas, angustiadas, inquietas. Nós pedimos que a Tua bênção seja colocada, Senhor, naquele lugar, e a Tua paz, ó Deus, encha estes corações em nome de Jesus. Deus, nós imploramos a Tua bênção por cada necessidade, por cada pessoa, Deus, que nesta manhã busca a Tua presença, Senhor. Nós oramos pela vida do Luiz Antônio, pela vida do Luiz Fabiano, pela vida da Patrícia. Colocamos essas vidas nas Tuas mãos e clamamos que as suas necessidades todas sejam supridas em Cristo Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, ouve a oração, Senhor. Pessoas que não estão citadas aqui na minha oração, mas que estão sendo citadas, mencionadas diante do Senhor, nas várias intercessões que estão sendo feitas agora pela Tua igreja reunida, Senhor. Ouve cada oração e responde, Senhor, de acordo com a Tua soberana vontade. Soberana vontade, Senhor, a qual nós nos rendemos e nos submetemos, porque reconhecemos ser, ó Deus, uma vontade na qual é boa, perfeita e agradável, Senhor. Pai, colocamos também diante do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Somos gratos ao Senhor por tudo quanto tens feito por nós. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque a nossa vida depende de Ti. A nossa vida não depende do nosso trabalho, dos nossos recursos, da nossa capacidade. A nossa vida depende do Senhor. Por isso, ó Deus, em gratidão, nós ofertamos ao Senhor. Nós devolvemos e entregamos ao Senhor os nossos dízimos. Fazemos isso no nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Enquanto nós cantarmos ao Senhor, nós também entregaremos ao nosso Deus os nossos dízimos e ofertas nesse momento. Faça isso em atitude de adoração ao Senhor. Tu escutas
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. De ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e diz-lhes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu te convido a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, se derramar na presença do Senhor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Sim, Senhor, nós nos derramamos na tua presença, Pai. Colocamos diante de ti o nosso coração, Pai. Colocamos, Senhor, o nosso coração diante da tua presença, Pai. Que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, Pai. Esvaziar o nosso coração de todo medo, de toda ansiedade, de tudo que nos distancia de ti, Pai. Que o Senhor possa agora vir, Senhor, com tua gloriosa presença, Pai. Enche nossas vidas, o nosso coração, da tua linda e pacífica presença, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos para que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas vidas no teu altar, Pai. Te entregamos, Senhor, nossas vidas a ti, Pai. Nós entregamos a ti, Pai. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. Usa a vida do pastor que irá pregar, Pai. Que o Senhor possa usá-lo, encher da tua presença e do teu poder em nome de Jesus. E que nós possamos ser como esponjas, prontas para receber de ti, sugar toda a tua presença para as nossas vidas e no nosso coração. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém, Senhor. Aleluia. Pode se assentar, querido. Graças a Deus. Nessa manhã nós estamos recebendo com muita alegria ao pastor Denis, que compõe a equipe pastoral da primeira IPI de Dourados. Ele está conosco, queria convidá-lo aqui à frente. Ontem ele esteve presente aqui no casamento da Ana Elisa e do Jonathan. O Jonathan, esposo da nossa irmã Ana Elisa, membro da primeira IPI de Dourados, e ele veio para essa celebração do matrimônio da Ana Elisa e do Jonathan. E nós unimos o agradável ao agradável, de modo que ele permaneceu hoje aqui para
nos comunicar a palavra do Senhor. Nós cremos que Deus tem usado o seu Filho e pedimos ao Senhor, mais uma vez nessa manhã, pastor Denis, que o Senhor, nosso Deus, te use como um instrumento em suas mãos. Que o irmão seja uma ferramenta para falar da parte de Deus ao nosso coração. Então, pediria a você que ficasse muito atento, que estivesse com o seu coração muito aberto nesse momento para receber a palavra de Deus. O pastor Denis veio também, creio, com a sua esposa. Estão em Santa Cruz meia-noite. Isso, eles estão em Santa Cruz do Rio Pardo. São de Santa Cruz, não é? E eles virão à noite, a família dele virá à noite. A esposa estará aqui conosco também. Então, pediria agora que nós orássemos, pedindo ao Senhor que o pastor Denis seja um instrumento de Deus nessa manhã em nossa vida. Feche os olhos, faça essa oração, peça ao Senhor que Deus fale com você. Pai Santo, nós te glorificamos, porque pregar a tua palavra, meu Senhor, é um desafio tão grande. Mas nós cremos que o Senhor, ó Deus, usa vasos pequenos. O Senhor não usa vasos sujos. E, ó Deus, como um vaso pequeno, eu oro pela vida do meu irmão, pastor Denis, para que ele seja um instrumento nas tuas mãos, uma ferramenta afiada, cortante. Que a palavra do Senhor nos seus lábios seja a verdade, como a palavra do Senhor na boca do profeta Elias. Pai, nós pedimos ao Senhor nesta manhã que o Senhor nos instrua, nos aconselhe, nos corrija, nos exorte. Nós precisamos, Pai. Nós estamos aqui nos submetendo ao Teu conselho e queremos ouvir todo o conselho de Deus nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá. Pai, nós pedimos essa instrução nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz em nome de Jesus. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês. Desde já agradeço ao pastor Fabiano, que é o pastor titular dessa igreja, juntamente com o reverendo Jean, por essa oportunidade rica que eles nos concedem de trazer a palavra aqui. Na verdade, nós estamos em Santa Cruz do Rio Pardo, na casa do meu sogro e da minha sogra. Os meus pais também são de lá. Minha esposa ficou com as minhas crianças, a Vanessa, com quem sou casado há 9 anos. Tenho o Heitor, que vai fazer 2 anos. Tenho a Ana Luísa, que vai fazer 4 anos. Então ela ficou com as crianças lá e eu vim só, por enquanto. À noite ela deve vir com os meus pais para estar juntamente conosco aqui nesse lugar. Mas estou em Dourados já, vai para o 5º ano que eu estou ali. Sou da região, pastorei Salto Grande, Ourinhos, fui seminarista de Santa Cruz do Rio Pardo. E agora Deus tem me dado o privilégio de fazer parte da equipe pastoral em Dourados. E eu quero dizer que nós temos ótimas notícias da IPI de Marília e trago o abraço da nossa igreja para todos vocês aqui. Gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com você no Salmo de número 84. Abra comigo sua Bíblia no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Diz assim a palavra do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa. Louvar-te-ão perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração encontram-se os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade.
porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Até o versículo de número 12, o Salmo de número 84. Queridos irmãos e irmãs, o Salmo 84, assim como o Salmo de número 15, 91 e 122, é considerado na Bíblia um salmo de peregrinação. O que significa isso? Salmos de peregrinação são aqueles que eram cantados, fazendo referência à trajetória de todos os peregrinos que vinham de terras distantes, longínquas, para adorar ao Senhor no templo que estava estabelecido em Jerusalém. Por isso que esse texto, juntamente com os outros salmos que acabei de citar, faz menção de palavras como: estamos à casa do Senhor, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, levantai, ó portas, as vossas cabeças, quem entrará e habitará no santuário do Senhor. São termos utilizados para salmos de peregrinação que mencionam justamente essa trajetória. São peregrinos judeus que viajavam pelo menos 3 vezes ao ano em direção a Jerusalém para estarem no templo e ali participarem das festas, ali participarem do grande sacrifício, ali participarem da presença de Deus. O peregrino na Bíblia é esse então, no Antigo Testamento, que viaja longas e distantes jornadas para se apresentar no templo, o lugar da presença de Deus. Vale a pena a gente dar uma pausa aqui para fazermos referência sobre a importância do templo. Infelizmente, na nossa cultura, ou felizmente, vamos dizer assim, a cultura cristã, nós não conseguimos capturar a ideia da importância do templo. Porque agora nós entendemos, conforme diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que nós somos a habitação do Espírito, somos templo de Deus. Então essa mentalidade de que a presença de Deus está num local específico, num espaço pré-determinado, para nós é um tanto quanto estranha. Porque nós entendemos que Deus está em todo lugar, que a presença de Deus nos envolve em qualquer situação. Isto não é assim para o judeu, até nos dias de hoje. O templo para o judeu é um lugar sagrado, é onde reside a presença de Deus, é onde habita todo o poder de Deus. O templo, na mentalidade do judeu, é um lugar de renovação de votos, é um lugar de renovação da esperança, fonte de bênçãos. Principalmente o templo é o lugar da identidade religiosa do povo judeu. É o lugar da presença de Deus que traz todo o sustento para a fé judaica. Portanto, queridos irmãos, quando falamos de templo no Antigo Testamento, estamos falando do lugar onde reside a presença de Deus. Uma observação ou um exemplo simplista, mas que nos ajuda a compreender essa esfera, é mais ou menos assim. O que Meca significa para os muçulmanos, onde todo muçulmano precisa ir pelo menos uma vez na vida para aquele local, assim também Jerusalém representava para o povo judeu em suas peregrinações. Um exemplo, uma ilustração simplista, mas que nos ajuda a compreender a importância do templo na cultura do judeu. Agora, eu estive em Israel em outubro do ano passado e tive essa oportunidade de ver no Shabat os judeus ortodoxos se apresentando no Muro das Lamentações. E ali eles cantavam lamentações, eles choravam, batiam em seus peitos, e ali eles lamentavam a ausência do templo. Tal é a importância desse lugar nessa cultura, que nós muitas vezes não conseguimos capturar, e muitas vezes perdemos algumas riquezas que estão contidas nas Escrituras. Nesse sentido, queridos, esse pano de fundo da importância do templo, a gente precisa agora trazer isso para o texto e entender que o Salmo 84 é a narrativa de pessoas que fizeram distantes jornadas para se apresentar num lugar especial. E quando eles chegam a esse lugar especial, você encontra um dos mais belos salmos das Escrituras, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. Um texto que diz assim: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si onde acolhe os seus filhotes, e eu também os teus altares, Senhor dos exércitos. Termos como um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu prefiro um dia ou estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. São elementos que aparecem nesse salmo que mostram a alegria do peregrino em visualizar aquela obra portentosa de Salomão, considerado como templo. Quando o peregrino se depara com os portais,
quando ele começa a ouvir os gritos, o júbilo do povo dentro dos muros de Jerusalém, ele começa a declamar o Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, e ele mostra a alegria desse momento tão especial. Porém, esse texto não fala somente da alegria de se encontrar no templo, mas também da dificuldade, do sacrifício, da penalização que existia nessa travessia. Numa jornada de alto risco, de sair de suas localidades, talvez da Alta Galileia, talvez do sul de Jerusalém, pessoas que vinham de todos os lados do Oriente para estar em Jerusalém. Lembre-se, o território de Israel é composto de 2/3 de deserto e 1/3 de semideserto. A cidade de Jerusalém está encravada em meio a um deserto. Então qualquer travessia se tornava, por certo, perigosa, insalubre. Qualquer travessia, qualquer jornada rumo a Jerusalém poderia causar algum dano físico e até mesmo levar a óbito. Por isso que o Salmo 84 vai fazer uma referência a essa travessia. E aí é o nosso objeto de reflexão nessa manhã. Diz assim o texto: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração encontram-se os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Queridos, o peregrino no Antigo Testamento entendia que se ele quisesse a bênção do templo, ele deveria estar disposto a passar pela provação da travessia. O peregrino entendia que se ele quisesse a realização do santuário, da presença de Deus, ele teria que estar disposto a passar pela penalização da jornada, da peregrinação. E essa é a ênfase desse texto, a disposição do peregrino de encontrar a Deus, de superar a aridez, a esterilidade e a dificuldade do vale. E agora a pergunta que não quer calar: o que esse texto tem a ver comigo? O que esse texto tem a falar conosco, cristãos do século 21, que temos avião, que temos carros com ar-condicionado, que estamos habitando em um país tropical, onde dificilmente experimentamos lugares desérticos? Fisicamente e geograficamente, esse texto pouco tem a ver com a sua vida. Mas esse texto tem muito a ver com a sua vida no que diz no âmbito espiritual. Porque nós também, nessa terra, somos considerados como peregrinos, como estrangeiros, como pessoas que estão a caminho, como pessoas que estão no caminho. O próprio Paulo diz isso em Filipenses capítulo 3, versículo 20, quando ele explica que a nossa pátria está nos céus. Então a minha jornada, a minha travessia nessa terra é um aspecto de peregrinação. Hebreus capítulo 11, versículo 13, após encerrar a lista dos heróis da fé, ele diz assim: todos estes saudaram as promessas de longe, sabendo que eram peregrinos e estrangeiros nessa terra. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo 11, diz assim, que nós, como peregrinos e forasteiros, devemos nos abster das paixões carnais. Ou seja, a Bíblia Sagrada nos mostra e nos revela que a nossa jornada nessa terra em muito se parece com a jornada daqueles que caminhavam em direção ao templo. Aqueles caminhavam para Jerusalém terrena, nós caminhamos para Jerusalém celestial. Aqueles enfrentavam os problemas do Vale de Baca, nós enfrentamos os problemas existenciais, enfrentamos problemas nas famílias, enfrentamos problemas nas finanças, enfrentamos dificuldades em manter uma fé operante, viva, atuante, enfrentamos problemas diários, são vales que experimentamos, não vale de Baca, não vale simplesmente geográfico, mas um vale que muitas vezes insiste em perdurar, em permanecer na nossa vida. Aqui está a semelhança desse texto para conosco. E interessante notar que uma pessoa chamada John Bunyan, que viveu no século 17, capturou bem essa ideia de que somos peregrinos nessa terra. Você se lembra do livro que ele escreveu? O Peregrino. E no índice do livro tem os temas do seu capítulo. Por exemplo, pântano da desconfiança, desfiladeiro da dificuldade, vale da humilhação. Talvez você pudesse inserir alguns capítulos da sua vida e da sua história nessa peregrinação.
Talvez você pudesse colocar montanha da traição, talvez pudesse colocar vale da decepção, talvez pudesse colocar o pântano da enfermidade. Você também está em peregrinação e você também está escrevendo capítulos. E nesses capítulos, infelizmente, também existem situações como esta, de peregrinação que envolve sacrifício, dificuldades, penalizações e até mesmo problemas. Então, olhando para esse texto, eu posso dizer aos irmãos e às irmãs que nós podemos extrair um tema muito interessante, que é transformando vales em jardins. Porque o texto diz assim, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Transformando vales em jardins. É o tema que esta manhã eu quero trazer como reflexão aos nossos corações. Em primeiro lugar, queridos, transformando vales em jardins, nós precisamos entender que o sofrimento é uma realidade inevitável. Se você olhar o versículo de número 5, você vai notar a pessoa que passa pelo vale árido. Qual é essa pessoa? Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, cujo coração encontra os seus caminhos aplainados. Queridos, nós não estamos falando de um pecador inveterado. Nós não estamos falando de uma pessoa distante de Deus. Nós não estamos falando de um pagão. Nós não estamos falando de uma pessoa que blasfema, que zomba da presença de Deus. Nós estamos falando de um homem temente, de um homem sincero, de um homem que aplicava a sua vida em conhecer e praticar a vontade de Deus. Não é justo que homens e mulheres como estes, ou como descrito nas Escrituras, passem pelo vale árido. Não é justo que este homem esteja passando pelo vale árido em sua peregrinação. Esse texto nos deixa desconfortável diante do evangelho que nós temos vivido e visto em nossos dias atuais. Que mostra que o homem, mesmo com o coração certo, mesmo com uma fé sincera, mesmo com uma fé robusta, mesmo com uma aplicação sobre a vontade de Deus, mesmo assim ele passa pelo vale de Baca. Mesmo assim ele passa pelo vale árido. Esse texto nos coloca em desconforto, porque nós gostaríamos de ouvir que aquele que tem um coração, que a força está em Deus, e que tem um coração aplainado, esse não deveria passar pelo vale. Esse não deveria passar pela esterilidade. Esse não deveria passar pela escassez. Mas o fato é que está descrito nas Escrituras, que o sofrimento é inevitável. Pode ser você crente ou não crente. Pode você andar correta ou não corretamente. O sofrimento é democrático. Ele atinge todas as pessoas, todas as classes sociais, todas as formas de vida. E infelizmente, queridos irmãos, muitos de nós cristãos que temos como reagir corretamente, não sabemos como reagir a essa situação. Principalmente porque nós cristãos somos tomados por duas culturas de sofrimento. A primeira delas é a cultura meritória. Muitos de nós entendemos que o sofrimento deve ser evitado na nossa vida, que Deus é responsável por nos blindar e nos privar e nos vacinar contra o sofrimento por causa da nossa fé. Muitos de nós achamos que Deus tem a obrigação de impedir de um problema chegar na nossa casa, de uma crise afetar a nossa vida, porque nós somos bons. Então nós ajoelhamos e dizemos, Senhor, o Senhor não se lembra daquela vez que eu orei? Senhor, o Senhor não se lembra daquela vez que eu dizimei? Senhor, o Senhor não se lembra de como eu tenho servido ao Senhor de geração em geração com a minha família? Senhor, o Senhor não está recordando da minha fé sincera? E então, diante de uma ideia meritória, nós nos colocamos diante de Deus, dizendo para Ele, o Senhor tem que me privar de passar para o sofrimento. É uma cultura evangélica que está nos nossos dias atuais, que está acabando e destruindo e confrontando a nossa fé sincera e verdadeira, que as Escrituras mesmo se responsabilizam em nos passar. Que o sofrimento é inevitável. O sofrimento não é por mérito. Não é porque alguém agiu por demérito que sofre mais, ou aquele que tem mérito sofre menos. O sofrimento é inevitável. E uma outra cultura que nos afeta diretamente é a cultura do triunfalismo. O que é o triunfalismo dos nossos dias atuais? O cristão não pode sofrer. O cristão não pode ficar enfermo. O cristão não pode ter problemas financeiros. O cristão não pode ter dificuldades na vida. É o triunfalismo, porque usamos aquele texto fora de contexto para criar um pretexto, que diz em Romanos 8,37, somos mais do que vencedores, do que por aquele que nos amou primeiro. Mas você viu o contexto? É morte, é sacrifício, é privação,
é provação. E aí Paulo, depois de mostrar de todo o sofrimento de um cristão perseguido, ele diz assim: mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Ninguém quer saber o que está antes, só quer a palavra mais que vencedor. E na ideia do triunfalismo, que o cristão tem que vencer tudo, que o cristão não pode experimentar fracasso, que o cristão não vivencia momentos de derrota, que o cristão não chora, que o cristão não sofre, nós temos ficado desconfortáveis quando passamos por sofrimento. E algumas pessoas dizem assim: deve ser pecado. Deve ser falta de fé. E os julgamentos vêm porque, nos nossos dias atuais, o sofrimento é o resultado de mérito ou demérito, e o sofrimento é o resultado do nosso triunfalismo ou da nossa falta de fé, para perdermos a bênção. Queridos, eu também tive essa concepção, principalmente no ano passado, quando eu fui tomado por um acontecimento muito forte na nossa família. Foi 15 de junho de 2013, às 6h15 da tarde, eu estava em casa arrumando as cadeiras para a nossa célula, e a nossa célula estava num momento de festa, era aniversário do meu filho Heitor, a gente ia fazer uma festinha para ele. Minha esposa saiu, eu fiquei com as 2 crianças em casa, ela foi buscar o bolo e os pãezinhos para fazermos o cachorro quente, quando de repente ela entra em casa com 3 pessoas que renderam ela na entrada do portão de casa, armados, levaram todos nós para dentro do quarto, roubaram nossa casa, bateram em mim, apontaram a arma para os meus filhos, geraram um trauma que eu não sei até quando vai ficar no nosso coração, que Deus tem nos ajudado a superar dia após dia. Nos trancaram no quarto, levaram nosso carro, levaram nossos bens pessoais, muitas coisas. E a primeira atitude minha, ao sair daquele quarto, foi agradecer a Deus pelo livramento e por estar em vida com a minha família. Mas a segunda atitude minha foi perguntar a Deus: por quê? Se eu sou um servo do Senhor, se eu sou pastor, Deus, se eu dediquei a minha vida para a obra, para que experimentar esse vale? Não é justo, Senhor, não é justo eu experimentar isso. Tantas pessoas fazendo mal e eu aqui, Senhor, fazendo a sua obra, passar por isso. Foi aí que o Salmo 84 entrou de vez no meu coração. Bem-aventurado o homem, cujo coração encontra os seus caminhos aplainados, e cuja força está em Deus, o qual, passando pelo vale árido, consegue fazer dele um manancial. E nessa situação de tragédia, queridos, eu não tenho tempo para explicar, mas Deus fez um milagre na nossa casa. Deus fez uma obra tão especial na vida daqueles assaltantes, que nós pudemos testemunhar de Jesus para cada um deles, pudemos mostrar a glória de Deus na vida deles, e eu pude inclusive presentear um deles com a minha Bíblia. Eu disse para o Senhor: não é possível que o Senhor vai fazer disso somente um vale. Não é possível que isso seja só aridez, não é possível que isso seja só esterilidade. Há um propósito, há um projeto, há um sonho de Deus nisso tudo. Deus, se o Senhor permitiu, me mostra qual é o propósito de um jardim nesse lugar. E a mesma coisa para você, querido irmão e irmã. Existem vales áridos que você não merece passar, é verdade, mas que passa, com o propósito de transformar esse vale em jardim, com o propósito de transformar esse vale num lugar de flores, com o propósito de manifestar o poder de Deus. Carlos Drummond de Andrade tem uma palavra muito interessante que ele diz assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu discordo dele nesse sentido, eu inverto. O sofrimento é inevitável, a dor é opcional. O sofrimento é inevitável, sofrer faz parte da vida. João 16:33, no mundo passareis por aflições. Faz parte, mas a dor é opcional. Você pode escolher em cultuar e cultivar a sua dor dentro do seu coração. Você pode optar em irradiar essa dor que afetou a sua vida. A dor, ela é opcional. O sofrimento, ele é inevitável. A dor é o resultado de uma ação agressiva nas nossas vidas. No caso, o sofrimento. Meu irmão, minha irmã, você não pode evitar que o sofrimento afete a sua vida. Mas você pode evitar que o sofrimento irradie na sua vida. Que a dor se irradie, se desdobre, se propague e reverbere na vida. Você pode evitar que a dor se espalhe. Porque a palavra do Senhor nos diz, no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não posso evitar de passar pelo vale, mas eu posso evitar de ter medo. Eu posso evitar de que a dor se irradie.
Isaías 43 diz assim: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus que estou contigo. Você não é livre das águas, você não é livre dos rios, você não é livre do fogo, mas você é livre de ser afogado, você é livre de ser queimado, você é livre de ser tocado, porque o sofrimento pode até te atingir, mas não pode lhe causar danos. Você pode optar em ter a dor e irradiar a dor no seu coração. Então, em primeiro lugar, o sofrimento é inevitável. O sofrimento é inevitável. Em segundo, o sofrimento não é uma realidade definitiva, queridos. O sofrimento não é uma realidade definitiva. O versículo 6 me alegra o coração, porque diz assim: o qual, passando pelo vale árido. Passando, não estando, não ficando, não criando raízes, não fazendo moradas, mas passando pelo vale árido. A Bíblia nos diz que o sofrimento é uma realidade transitória. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, é leve, é momentâneo, é passageiro, é transitório. O sofrimento que você está vivendo não é eterno. O sofrimento que você está experimentando não é permanente. Onde você chegou e como você está essa manhã não é determinado, não é estanque, não é estável. Você passa pelo vale, você passa pelo sofrimento, o seu sofrimento vai passar. Por isso eu entendo que o sofrimento pode ser comparado a uma ponte. A gente não fica a vida inteira na ponte. A gente usa a ponte para se deslocar de um lado para o outro. Por isso eu quero dizer para você essa manhã, eu não sei qual é o vale que você tem experimentado, eu não sei qual o nível, qual o grau de esterilidade e de aridez desse vale, mas eu quero dizer para você que esse vale é passageiro, vai passar, esse vale não é permanente, até porque a palavra do Senhor diz no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero dizer para você, há um amanhã te esperando. Há um amanhecer te aguardando. O choro não vai durar a vida inteira. Ele pode durar sim, uma noite, mas é passageiro. A alegria logo vem pela manhã. O sofrimento é inevitável, queridos. Mas o sofrimento não é permanente. Ele é passageiro. Não é uma realidade definitiva. Agora a gente precisa entender isso. Há muito tempo atrás, em Londrina, na minha época de seminário, eu vi um carro da primeira Igreja Presbiteriana de Londrina que dizia assim: não estamos em crise, estamos em Cristo. E de fato, acho lindo esse versículo, porque nós estamos em Cristo. Paulo diz isso, mas nós passamos pela crise. No mundo tereis aflições, no mundo passareis por aflições. Há uma peregrinação que envolve aridez. Existe uma jornada que envolve escassez. Envolve um caminho, ou há um caminho que envolve esterilidade. Mas nós estamos em Cristo. Não estamos em crise. Por isso, faça disso uma verdade no seu coração. Nós estamos em Jesus. Essa crise que você vive, esse dilema que te afeta, vai passar. Porque Deus é o Deus que te conduz pelo meio do deserto. Em terceiro lugar, o sofrimento pede uma atuação do ser humano. O sofrimento pede uma atuação do ser humano. Versículo de número 6, faz dele o manancial. Eu acho lindo essa expressão. Porque Deus não nos coloca na condição de pacientes, mas de agentes. Deus não nos coloca na condição de vítimas, mas de pessoas que constroem uma história dentro do problema. Deus não nos coloca na condição de coadjuvantes, mas Deus nos coloca na condição de protagonistas. E infelizmente em nossos dias atuais, existe uma forma derrotista, passiva,
uma forma vitimizadora de encarar e de ver a vida. Se você notar, existe um lema dos nossos dias atuais que diz assim: deixe a vida me levar, vida leva eu. Ou um outro grupo mais conhecido diz assim: vou deixar a vida me levar por onde ela quiser. Sabe o que é isso? É perder o controle, é perder o posicionamento, é perder a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas corretas, sensatas, coerentes, sábias, segundo a palavra de Deus. Deixar a vida de te levar é um risco que você assume de ir para o abismo, porque é para lá que a vida te leva. Se você não colocar pontuações na sua história, se você não colocar a caneta nos seus capítulos, pode ter certeza que a vida vai escrever um drama, uma tragédia, um problema para a sua vida, para o seu coração. Mas se você colocar pontuações, fazer escolhas sensatas e colocar a sua vida como alguém que toma as decisões e que realmente depende de Deus nessas decisões, pode ter certeza que o seu vale pode ser transformado em um lugar de jardim. Vales áridos são transformados em jardins quando a gente sai da condição de agentes passivos para nos tornar protagonistas de uma história, queridos. Muitos de nós cruzamos os nossos braços, muitos de nós fechamos os nossos olhos, muitos de nós queremos o caminho da fuga, queremos criar um mundo alternativo, não queremos encarar o problema de frente, não queremos atravessar o Jordão, porque nós queremos que as coisas fluam naturalmente. Deus diz através da sua palavra: você vai passar pelo vale, faça do seu vale um lugar de flor, faça do seu vale um lugar produtivo. Nós não temos a desculpa de cruzar os nossos braços. Até porque Jesus demonstrou isso no seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Lembra-se? Encham de água essas talhas. Jesus poderia ter transformado aquela talha em vinho diretamente. Mas ele diz: façam a parte de vocês, que a minha parte eu garanto. Meu irmão, minha irmã, faça a sua parte. Eis aqui a grande possibilidade de transformação do que você está vivendo hoje. Faça a sua parte. Se é correr aquela pessoa e pedir perdão, peça. Mas pastor, ela não merece meu perdão, não interessa. A Bíblia não diz quem merece, quem não merece. A Bíblia diz simplesmente para perdoarmos. Se depende de você ter paz, tenha paz com todos os homens. Se depende só de você, tome a iniciativa, tome as decisões, perdoe, corra atrás do prejuízo, trabalhe, cuide dos filhos. Tome posturas devocionais na sua vida, de leitura da palavra, de oração, mas passe pelo vale, transformando esse vale em jardim. Porque qual é a nossa primeira atitude, irmãos, quando nós passamos pelo vale? É deixar de orar, é deixar de ler a palavra maravilhosa do Senhor, é se afastar da igreja, é desistir da célula. A primeira coisa que nós passamos e vivemos quando experimentamos um vale, é desistir das disciplinas espirituais e da vida com o Senhor. Esse texto nos mostra que nós devemos assumir algumas decisões sábias, porque nós temos as condições que Deus nos proporciona para transformar o nosso vale em jardim. Existe um provérbio chinês muito interessante que diz assim: o pessimista olha o vento, o otimista espera o vento passar, o realista ajusta as velas. Tem muito pessimista olhando só o vento, tem muito otimista esperando o vento passar. A minha pergunta para você é: só você que enfrenta ventos? A minha pergunta para você: você vai esperar o vento passar para tomar uma atitude? Porque o verdadeiro cristão, ele ajusta as velas. Ele não fica esperando um novo vento soprar. Ele não fica esperando uma nova situação surgir. Ele não fica esperando uma nova circunstância favorável aparecer. Ele simplesmente toma atitude. Ele simplesmente aciona a sua vida espiritual e realmente toma posicionamentos sérios. Você vai esperar o vento passar? Você vai ficar só olhando o vento? O Senhor hoje te chama a ajustar as suas velas. Ele vai te conduzir. Ele é o capitão desse barco. Ele vai te levar em segurança para o outro lado e vai te levar em paz. Tome a sua decisão. O que você está vendo hoje no seu vale? Tome a decisão de transformar esse vale. Lembre-se de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel via um vale de ossos secos. O que Deus via? Um exército numeroso. A fé sempre contraria o fato. Não esqueça disso. A fé sempre contraria o fato. Você olha para o seu fato, é um vale. Você olha para o seu casamento, é aridez.
Você olha para a sua empresa, está vivendo um momento de esterilidade. Você olha para o fato da sua vida e você vê um grande, terrível e permanente vale. Mas a fé contraria o fato. A fé está cega para a descrença. A fé está surda para a desesperança. A fé, ela contraria a lógica. Por isso, olhe para o seu vale essa manhã e veja um lindo jardim sendo construído para a glória do Senhor. Por quê? O ser humano deve atuar no seu vale para transformá-lo. E por fim, queridos, para nós encerrarmos, Deus atua em nosso sofrimento através da sua provisão. E aqui é o encerramento, o fechamento desse pedaço de texto que nós pegamos sobre a dificuldade do peregrino. Existem as bênçãos do peregrino, mas nós estamos olhando as dificuldades, os vales do peregrino. E aí ele diz assim: de bênçãos o cobre a primeira chuva. Versículo de número 6. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Charles Swindoll, no seu livro O Mistério da Vontade de Deus, ele diz o seguinte, que o maior segredo é orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. O maior segredo é orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Eis a maior parceria de sucesso. É a sua dependência total e absoluta de Deus e a sua responsabilidade de agir, de transformar seu casamento, de agir dentro da sua igreja, de transformar essa realidade, de ser uma bênção na sociedade, a sua responsabilidade de ser um instrumento de Deus nesta vida, mas também contar com a bênção que cobre a sua vida nos momentos que você mais precisa. Faça a sua parte, porque aquilo que é para você fazer, Deus não move uma palha, mas aquilo que é para você não fazer, Deus não quer que você faça. Deus espera que você dependa. Tem muitas pessoas invertendo. Pessoas que dependem quando deveriam agir e pessoas que agem quando deveriam depender. Meu irmão, dependa de Deus e haja debaixo da vontade de Deus. Não haja de uma maneira precipitada, impensada, presunçosa, achando que Deus tem que resolver tudo que você faz. Mas dependa de Deus. A ação de Deus e a ação humana devem andar paralelamente em completa dependência e harmonia. É o que esse texto diz. Ele passa pelo manancial, ele passa pelo vale, faz do vale um manancial e Deus o cobre com a sua bênção. Porque sozinho no vale você não vai conseguir. Sozinho no deserto você não passa. Mas sozinho no deserto, com a presença de Deus você passa. Um com Deus é sempre maioria. Um com Deus é sempre maioria. Com Deus você vai passar por esse vale. Com Deus você vai superar essa dificuldade. Com Deus você vai atravessar esse deserto. Pode ter certeza disso. Primeira chuva significa o milagre de Deus. A provisão de Deus. É a chuva que vinha depois de um tempo de deserto. Depois de um tempo de aridez, de estiagem. Depois vinha a primeira chuva. Eu não sei quanto tempo está durando essa sua estiagem. Eu não sei quanto tempo está durando essa aridez. Mas o texto diz que quando você faz e toma a atitude de fazer do seu deserto, do seu vale, um manancial, Deus cobre você com a sua primeira chuva. Deus cobre você com a sua provisão. Deus cobre o seu coração com a sua graça e com o seu poder. Queridos, deixe Deus cobrir seus corações. Vamos deixar Deus envolver os nossos corações com a sua bênção. Vamos deixar Deus agir naquelas coisas que nós não conseguimos mais. Dependa de Deus. Espere em Deus. Confie em Deus e deixe Deus envolver a sua vida e o seu coração. Rubem Alves tem um livro que chama assim: Ostra feliz não produz pérola. Ostra feliz não produz pérola. Sabe por quê? A pérola é o resultado de uma agressão que acontece à ostra. Um pequeno grão de areia que entra e que infecciona a ostra. E para reagir a essa infecção, ela libera uma substância chamada nácar. Esse nácar vai envolvendo aquele grão de areia, envolvendo, preservando a ostra e envolvendo até se transformar numa pérola. Ostra feliz não produz pérola, porque é somente ostra que foi agredida que produz pérola. Queridos irmãos e irmãs, o cristão agredido pode fazer da sua agressão uma pérola. O cristão que experimenta a dor do vale, a lágrima do deserto, é um cristão que pode transformar esse lugar em jardim. O cristão que se permite ser envolvido pela presença, pela graça, pelo poder de Deus, esse é aquele que transforma os seus problemas em bênçãos.
Por isso Deus te convida essa manhã a transformar os seus problemas pessoais em bênçãos, a passar por esse vale plantando e colhendo flores. Você pode fazer isso dependendo do Senhor, porque a agressão que veio contra a sua vida, o problema que te afetou diretamente, e pode ser o resultado de bons frutos que você vai colher amanhã. Porque o Romanos capítulo 8, versículo 28 nos assegura isso, que Deus faz cooperar todas as coisas para o nosso bem. Então essa agressão vai ser pérola em nome de Jesus. Esse vale vai ser jardim em nome de Jesus. Confie nisso e tenha certeza de que o Senhor estará abençoando a sua vida e o seu coração. Então, sofrimento, ele é inevitável. O sofrimento não é uma realidade definitiva. O ser humano deve atuar no sofrimento para transformar, e o ser humano deve contar com Deus da provisão em seu sofrimento. E concluindo, esse texto tem um segredinho que eu guardei agora para o final. O texto diz assim: o qual, passando pelo vale árido, na sua Bíblia talvez esteja escrito Baca, o vale de Baca, um lugar terrível, que alguns estudiosos dizem que é implacável, Baca. E aí ele diz assim: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Queridos, Baca, Baraque, bênçãos e árido. Árido é Baca, bênção é Baraque. Baraque e Baca habitam no mesmo versículo. Baraque e Baca estão na mesma realidade, estão confrontando entre si. Eu quero dizer para você essa manhã, que o Baraque de Deus, a bênção de Deus está sobre a sua vida, no seu Baca, no seu árido. Por isso, confie nessa promessa. O salmista é muito inteligente ao fazer esse jogo de palavras no original, dizendo que o vale de Baca é árido, mas Baraque de Deus vem nessa aridez. Eu quero que você confie nessa promessa, que você pode até passar pelo vale de Baca, mas o vale de Baca pode se transformar em Baraque, em bênção para a sua vida e para o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos? Eu quero orar com você nesse momento. Pai, eu quero agradecer o seu santo nome, porque o Senhor é o Deus da provisão. Tu és o Deus que prova e provê. Tu és o Deus que usa, que transforma situações. Tu és o Deus que transforma problemas em bênçãos, que faz milagres acontecerem em nossas vidas. Quero te louvar por essa igreja, Pai. E eu quero pedir para que cada um que está aqui esta manhã possa experimentar as bênçãos do Senhor. O Baraque do Senhor derramando-se sobre a família, sobre as crises conjugais, sobre os problemas financeiros, sobre os problemas profissionais. Eu quero pedir o Baraque do Senhor vindo sobre esse vale de Baca. Que, ó Deus, na universidade, nas dificuldades com o estudo, nas pressões sociais, nos problemas de ordem psicológicas, Deus, eu quero pedir o teu Baraque vindo sobre essa igreja, na vida espiritual de cada crente desse lugar, para que seja uma vida fervorosa, que passe pelo vale, que transforme lugares áridos em lindos jardins. Senhor, abençoa esse lugar, abençoe, Deus, os pastores desse lugar, abençoe os presbíteros, o conselho, os oficiais, os membros, e que essa igreja, ó Deus, possa passar pelo vale, fazendo dele um manancial, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Ainda em pé, queridos, que a bênção do Senhor repouse sobre a nossa vida em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo, a unção, os dons e o fruto do Espírito sejam e permaneçam sobre a sua vida hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos na paz do Senhor.